Vou pregar uma mensagem que Deus me deu quando eu vivia uma época em que eu estava muito desesperançada. Eu tive um problema de saúde muito sério no coração e eu fui praticamente desenganada e, além disso, a consequência disso é que eu também fiquei sem emprego porque eu estava muito doente e eu tive problemas financeiros, problemas de saúde. E então eu orei a Deus. Eu estava realmente desesperada quando os médicos disseram: olha, mesmo que você opere o coração, você não vai ficar boa, porque você tem uma doença que é hipertensão maligna. Ela não tem cura, vai atingir os seus órgãos vitais e você não vai viver muito. E também por causa disso eu fui largando todos os meus empregos, todas as minhas ocupações, advocacia e tudo mais. E eu fui ficando muito triste em casa. Tinha dificuldade para respirar, não cantava mais, nem pensava que um dia eu poderia voltar a tocar flauta ou a cantar, porque eu estava muito sem esperança. Então eu pedi a Deus uma mensagem porque eu ia pregar num lugar. E Deus me fez a seguinte pergunta: quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Naquele momento eu precisava muito de Jesus, muito. Eu não tinha outra saída. Os homens não podiam me ajudar. Eles não podiam me restituir a saúde que eu tinha perdido. Eles disseram que não podiam fazer grandes coisas por mim. A minha vida financeira também não tinha quem pudesse me ajudar. Eu fui perdendo as coisas. Mas nós vamos falar sobre um Deus, sobre um Jesus, que quando nós precisamos dele, ele realmente atua. Eu estou aqui curada. Eu não tenho nenhuma enfermidade. Completamente curada. Deus restabeleceu a minha vida, limpou o meu nome. E eu estou completamente restabelecida de todos aqueles problemas. É por isso que hoje eu estou muito feliz em pregar essa mensagem. Mas Jesus está te fazendo a mesma pergunta hoje. Você que está cheio de problemas. Você que olha à sua volta e diz: como é que eu vou sair desse monte de problemas? Você que está com problema financeiro, com problema de enfermidade, com problema dentro da sua família, que está às vezes até um pouco sem rumo. Senhor, qual é o próximo passo? Jesus te pergunta: quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Eu vou ler Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. E nós vamos meditar um pouco sobre essa passagem. Diz assim, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo 36 diz que a multidão foi despedida, e que Jesus ficou com os mais próximos a ele. Estavam todos no mesmo barco, naquela situação. Outros barcos o seguiam, mas só alguns estavam no mesmo barco com Jesus. E você? Você está no mesmo barco com Jesus? Ou você está seguindo Jesus à distância, em outro barco? No versículo 37 nós vemos que se levantou um grande temporal e que o barco se enchia de água. Jesus, porém, dormia na popa.
Os discípulos o acordaram no versículo 38 e versículo 38 diz que eles estavam com medo e perguntaram a Jesus se ele não se importava com o fato deles estarem perecendo, afundando, apesar de estarem no barco, pescadores experientes. Os discípulos estavam com medo. Por que eles tiveram medo? Porque eles ainda não tinham percebido que Jesus não era um homem qualquer. Eles precisavam despertar para isso. E Jesus queria acordá-los com esse episódio. Quantas vezes nós já não balançamos a orla da roupa de Jesus? Não te importa, o Senhor não vê a minha situação, o Senhor não está vendo que eu estou afundando nos meus problemas, o Senhor não está vendo que a minha situação não tem jeito, que só o Senhor pode me ajudar. Jesus queria dizer aos discípulos: vocês não estão seguindo um homem qualquer, eles estavam seguindo alguém que é muito maior do que um homem. E Jesus, com esse episódio, queria mostrar isso para eles. E às vezes Deus permite certas coisas em nossas vidas para nos balançar e dizer: escuta, eu não sou uma coisa qualquer, eu não sou um Deus qualquer, eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Mas o interessante é que os discípulos seguiam a Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles estavam habituados aos milagres e aos feitos de Jesus. Por que tanto medo? Eles haviam presenciado a cura do endemoniado de Cafarnaum, lá em Marcos 1:21. Eles tinham presenciado no versículo 28, que diz que foi um milagre tão maravilhoso que a fama de Jesus corria por toda a província da Galileia. Eles tinham visto quando Jesus curou a sogra de Pedro. E nesse mesmo dia, o versículo 32 diz, no capítulo 1 de Marcos, que eles traziam todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e Jesus curava a todos. O versículo 33 diz que toda a cidade se ajuntou à porta daquela casa. No versículo seguinte, os discípulos viram que Jesus curou a muitos enfermos e expulsou muitos demônios. Eles estavam habituados a ver muitos milagres de Jesus, mas agora eles precisavam de um milagre. Eles estavam no barco e eles sacudiam Jesus: o Senhor não se importa, nós vamos morrer todos aqui. No versículo seguinte, os discípulos viram que Jesus curou enfermos e expulsou demônios. Jesus pregava nas sinagogas, expulsava demônios, e os discípulos viam e acompanhavam tudo. O versículo 40 diz que Jesus curou um leproso. E no 45 diz que Jesus já não podia entrar na cidade, porque de todas as partes iam ter com ele. Imaginem que coisa linda e maravilhosa. Eles andavam com alguém que não podia entrar na cidade, porque as pessoas vinham de toda parte para serem libertas e serem curadas. O capítulo 2 narra a cura do paralítico de Cafarnaum, e esses mesmos discípulos estavam vendo essa cura. No versículo 5, Jesus afirma que Ele é aquele que perdoa pecados, e os discípulos ouvem aquele sermão. Mais à frente, os discípulos viram as pessoas maravilhadas com Jesus dizerem que Jesus fazia maravilhas nunca, jamais vistas. Jesus falou a eles sobre a sua morte. Jesus falou sobre jejum. Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. E no capítulo 3, Jesus curou o homem da mão mirrada no sábado, no meio da sinagoga. E os discípulos, esses do barco, viram tudo. Nós lemos que Jesus passou a ser seguido por uma grande multidão antes desse episódio do barco, que o ouvia e via as grandes coisas que Jesus fazia. Diz aí no capítulo 3 que Ele tinha curado a muitos, de tal modo que as pessoas se lançavam sobre Ele para tocar em Jesus e serem curados e libertos. E os discípulos acompanhavam tudo isso. Como se não bastasse, os discípulos viam que quando os espíritos imundos enxergavam a Jesus, eles se prostravam diante de Jesus e clamavam dizendo: Tu és o Filho de
viviam tudo isso. E não foi diferente naquele dia em que os discípulos estavam dentro do barco com Jesus no meio da tempestade. O versículo 39 do capítulo 4 diz que Jesus desperta e diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez bonança. E aí entram os discípulos em cena, e no versículo 41:4 nós lemos que eles perguntaram: quem é este? Quem é esse? Com essa pergunta, eles então revelaram a falta de conhecimento de Jesus. Apesar de seguirem a Jesus, apesar de terem visto tantos milagres, apesar de terem presenciado tantas maravilhas realizadas por Jesus, eles agora confessam a falta de conhecimento, porque Isaías já dizia que ele seria aquele que acalmaria o vento e as tempestades. Glória a Deus. Nós aprendemos nessa passagem que nem sempre aqueles que já viram os feitos de Jesus são aqueles que realmente o conhecem. Muita gente é curada por Jesus nos dias de hoje. Eu poderia ter sido curada por Jesus e ter continuado com a mesma vidinha. Eu poderia ter recebido o milagre de Jesus e em seguida ter continuado da mesma forma. Mas Jesus não quer só a cura física. Jesus quer curar as nossas emoções. Jesus quer mudança espiritual em nós. Jesus nos colocou em xeque naquela hora. Ele mostrou para eles que apesar de eles estarem andando com Jesus, convivendo com Jesus, eles não conheciam a Jesus. Jesus quer que nós despertemos. Ele quer que nós o conheçamos. Você está disposto ou disposta a conhecê-lo? Jesus repreendeu o mar para que se cumprisse o que está escrito no Salmo 89, versículos 8 e 9, diz assim: ó Senhor dos exércitos, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Era isso que o salmista estava dizendo. Era a ele que o salmista se referia. Quem é ele? Ele é o Senhor de quem Davi falou há tanto tempo atrás. O mais interessante é o modo pelo qual Jesus faz seus milagres. Ele somente fez esses milagres. Ele disse: acalma-te, emudece. Ele disse ao mar e se fez bonança. E se fez tudo de forma tranquila. Para o endemoniado ele diz: sai, e o demônio sai. Nos milagres de Jesus não havia a coreografia que nós vemos hoje. Nos milagres de Jesus nós vemos em tantos lugares um monte de coreografias e de invocações e imprecações para que uma pessoa seja liberta ou curada. Mas com Jesus não era assim. Ele não batia o pé, ele não gritava, ele não lutava corporalmente com o diabo. Mas por que é que aqueles discípulos que tinham visto tantos milagres que Jesus fizera na vida das pessoas, por onde quer que ele passasse, tiveram tanto medo diante daquela situação? Por quê? Porque os discípulos até então, irmãos, e preste atenção você nisso, que às vezes pergunta por que Deus permite certas coisas na sua vida. Até então, aqueles discípulos eram somente espectadores dos milagres dos outros feitos através de Jesus. Mas agora naquele barco, eles estavam vivendo uma situação que exigia um milagre para que eles saíssem daquela situação. Aquele milagre pessoal que eu e você precisamos. Quando ninguém pode ajudar a gente, quando nada pode fazer nada por nós, aquele milagre pessoal. Quando nos vemos em uma situação dessas, quando só um milagre pode resolver o nosso problema, aí é que nós nos desnudamos diante de Deus. Nesse momento nós revelamos em que grau nós estamos no conhecimento de Jesus, no caminho do discipulado, e é nesse momento que a nossa máscara cai e nos leva a conhecer a Jesus. Amém. Daquele momento em diante, o grau de conhecimento deles do Salvador mudou completamente. Já não era mais o milagre dos outros, já não era mais a necessidade dos outros que eles viam Jesus satisfazer.
satisfazer era a sua própria. Todos nós precisamos do nosso próprio milagre com Jesus. É por isso que Jesus permite que aconteçam certas coisas na sua vida, porque você precisa conhecê-lo. Foi isso que Jesus me disse naquele dia em que Ele me deu essa mensagem. Você precisa me conhecer, Mara. Você precisa receber o meu milagre na sua vida. Enquanto você assiste o milagre dos outros, você é só espectadora do problema dos outros. Eu sou Jesus que faz milagre, cura e transforma para os outros. Mas você precisa saber quem sou eu. Você quer estar no mesmo barco com Jesus? O mar pode se fazer revolto, de modo que só um milagre poderá mudar a sua situação. É nessa hora exata, nessa hora você vai deixar de ser um mero espectador dos milagres dos outros, dos feitos de Jesus na vida dos outros. E a partir daquele momento, você vai ter a sua fé provada e aprovada. Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, você vai saber quem é Jesus para você. Quando você realmente precisa dele. É por isso que Deus permite que você muitas vezes fique em cima de uma corda, que você perca as rédeas da sua vida, as rédeas da situação, para que Ele entre e mostre a você quem é Ele quando você realmente precisa dele. Certamente Ele virá e fará cessar o seu medo. Ele virá e acalmará as tempestades da sua vida. Ele virá e vai colocar ordem a seu respeito. E você vai experimentar a bonança que só Ele pode nos proporcionar. Glória a Deus. O mar está revolto. Você acha que vai afundar. Mas lembre-se, no seu barco tem Jesus. Aleluia. Oh, glória! Jesus está no barco com você. Você não vai morrer. Você vai viver para contar um testemunho do que Ele fez na sua vida. A nossa fé depende do conhecimento que nós temos de Jesus Cristo. É aí que avaliamos a nós mesmos. Quem é Jesus para mim? Não é o Cristo da igreja, não é o Jesus da Bíblia, não é Jesus do testemunho do Rafael, não é o Jesus do testemunho da Edilane. Quem é Jesus para mim quando eu realmente preciso dele? Quem é Jesus para você quando o seu barco está naufragando? Será que nessa hora Ele é o mesmo tudo para você como você e eu cantamos? Ou você se desespera e tenta achar um balde para tirar a água do barco inutilmente? Ou ainda você o acusa de tê-lo abandonado? Quantos de nós já não fez isso? Senhor, não te importa, eu estou perecendo. O que é que nós fazemos? Nós quase sempre fazemos isso. O discípulo aprende observando e seguindo até certo ponto. O caminho do discipulado é andar com Jesus e observar até certo ponto. Mas aí chega um momento em que o discípulo tem que ter a aula prática. No laboratório da vida, eles estavam no mar. Marcos narra uma situação dramática e tira a máscara deles e a nossa nos dias de hoje. Tira a nossa fantasia de homens e mulheres de Deus cheios de fé. Quantos de nós já não fez isso? E aí a nossa máscara faz, não, eu sou um pastor, uma pastora, um missionário, um diácono, eu sou uma bênção. E a nossa máscara cai. Em outras palavras, Jesus disse, vocês não têm fé. Eu tenho estado aqui com vocês todos os dias e vocês ainda não me conhecem. Será que nós também não agimos como discípulos? Sempre. Aprendemos que andar com Deus não é só ver milagres, é participar dos milagres. Para que o milagre aconteça, a prova tem que vir antes. A situação de perigo, a situação insolúvel, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, nós temos que passar por essas coisas. Como é que nós vamos contar às pessoas? Testemunha é aquele que viu ou ouviu acerca de algo. É aquele que sabe algo que é importante e que vai ajudar no deslize de uma causa. A nossa causa é
você não vai naufragar, você não vai morrer, você vai viver para contar a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Quando nós seguimos a Jesus, nós não devemos esperar que o mar esteja sempre calmo. Seguir a Jesus pode implicar em mar agitado, em barco afundando, em vento soprando forte, e esse mar encapelado, essa situação difícil, tem apenas um propósito: é para que nós possamos conhecê-lo. Temos que saber quem Ele é, como seremos testemunhas dele. Nós temos que conhecê-lo. Seguir a Jesus não implica em calmaria todo o tempo, mas é certo que implica em vitória. O mar dos problemas não vão nos consumir, não vai nos consumir, porque Ele vai dar ordem a nosso respeito e nós vamos experimentar uma bonança única. Só Ele pode dar essa bonança, ninguém mais. Deus quer usar a você e a mim para fazer milagres e para abençoar muitas pessoas. Mas para isso Ele quer fazer um milagre em nossas vidas. Amém. Não tem como você ser testemunha do que você não viu e não ouviu. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas em situações impossíveis, precisando de um milagre em suas vidas. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a Deus, eles foram para a fornalha de fogo ardente e não foram queimados. Porque o quarto homem andava com eles. Porque conhecia Deus, o Deus a quem servia. Daniel foi jogado na cova dos leões e foi salvo dela. Porque o quarto homem deu ordem a respeito deles. Amém. Daniel não tinha cheiro de carne. Leão gosta de carne, sente cheiro de carne. Mas aquele Daniel que estava ali na cova era um ser espiritual. Amém. Era um homem que conhecia Deus e por isso os leões não sentiram cheiro de carne. E eles deitaram os pés de Daniel. Porque conhecia Jesus. Pedro foi preso e acorrentado, mas ele dormia na cela. O anjo teve que contar. Escuta, acorda, criatura. Porque conhecia Jesus. Paulo foi picado por uma serpente e ao invés de se desesperar e de pensar ou dizer que iria morrer, ele apenas sacudiu no fogo. Todos eles experimentaram o milagre de Deus em suas vidas. Mas para que isso acontecesse, antes eles tiveram a maravilhosa experiência de conhecê-lo. Você quer conhecer a Jesus? Você conhece o Deus a quem você serve? Quer conhecê-lo? Você vai passar por problemas, mas você é mais do que vencedor. Jesus disse: o mundo não me verá, mas vós me vereis. Você vai vê-lo dentro da sua fornalha. Você vai vê-lo dentro da sua cova. Você vai enxergá-lo dentro da sua prisão. Você vai enxergar. E Ele vai chegar e vai libertar você de tudo isso. Amém. Ele diz hoje para mim e para você: eu permiti que essas coisas acontecessem para que você pudesse conhecer-me e a grandeza do meu poder. Amém. Jesus, muito obrigado. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Jesus, a tua palavra é uma espada. Ela penetra fundo dentro de nós, Senhor. Realmente, Senhor, a tua palavra liberta, cura, transforma, Jesus querido. Amém. Obrigado por tê-la deixado para nós, Senhor. Amém. Obrigado porque tu estás sempre conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Senhor. Sê conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Glorifica o teu nome. Dá-nos uma semana na tua presença, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.